Amados, nós estamos em um novo mês e nesse mês o nosso tema é edificar. E durante todo esse mês estaremos falando a respeito desse verbo de edificar uns aos outros. Como os irmãos bem sabem, o nosso tema anual ele encontra-se em uma expressão uns aos outros, e que essa expressão ela é utilizada diversas vezes no Novo Testamento, e nós estamos justamente buscando esses princípios do Novo Testamento e buscando aplicá-los em nossas vidas. E para essa noite, nós temos um tema importante para todos nós, que é exortar uns aos outros. E isso faz parte da edificação do corpo de Cristo. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 13. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 13. Obrigado. Hebreus 3, 13, que diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A versão NVI diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo próprio engano do pecado. Vamos orar mais uma vez. Santo e glorioso Deus, eterno Pai celestial, aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu. Foi o Senhor mesmo que nos convidou, Pai amado, para estarmos aqui reunidos nesta noite em Teu nome. Foi o Teu próprio Espírito Santo que nos trouxe e nos protegeu de todo o mal até esta casa de oração. Agora, Pai, clamamos a Ti no momento em que lemos as Escrituras Sagradas, para que Teu Espírito Santo nos conduza mente e coração, para que possamos ser aperfeiçoados de acordo com o Teu querer. Fala aos nossos corações, e clamo eu agora, usa a instrumentalidade desse servo que vos fala, para transmitir, ó Deus, a tua mensagem ao teu povo. É o que rogamos, crendo na tua resposta, em o nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, a carta aos Hebreus foi uma carta escrita a judeus que se converteram ao cristianismo, e no intuito de encorajá-los, porque nesse momento o contexto ali era um contexto de perseguição, uma perseguição tal que os judeus não convertidos perseguiam aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo. E também o Império Romano estava perseguindo aos cristãos nesse momento também. Então não bastava a perseguição dos de fora, os de dentro também estavam perseguindo. Alguns estavam considerando a possibilidade de abandonar a fé em Cristo Jesus e voltar para o judaísmo, para que não pudessem sofrer da perseguição dos judeus. Outros estavam considerando também a possibilidade até de negar a Cristo por conta da perseguição do Estado romano, que por muitas vezes estava obrigando aos cristãos a negarem a sua fé em Jesus Cristo. E aqui, ou por conta da pressão do judaísmo, ou por conta da pressão do Império Romano, muitos estavam com medo, muitos estavam temerosos por sua própria vida. Porém, o autor da carta,
E aqui vale ressaltar, não se é sabido quem escreveu essa carta aos Romanos. Algumas pessoas ainda atribuem a Paulo essa carta, porém, pela comparação em relação às outras cartas, nós podemos descartar, na realidade, Paulo como autor dessa carta. Então, não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas esse autor ele demonstra profundo conhecimento da tradição judaica e ele exorta esses irmãos a perseverarem e não deixarem se levar pelo medo, não se deixar levar pelo pecado, não se deixar abater em relação a tudo o que estava acontecendo naquele momento. E se por algum instante você pensou, hoje em dia também não é muito diferente. E temos algumas semelhanças do que vivemos hoje em relação ao povo que recebeu essa carta lá naquele momento, quando o autor escreveu aos Hebreus. Hebreus é um outro nome que é dado ao povo judeu. Então ele escrevia a toda a nação dos judeus que haviam se convertido a Cristo, reconhecido Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje, nós vemos também que por muitas vezes acontece a perseguição do Estado em relação àqueles que reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E existe uma frase que ela é uma frase muito repetida, mas uma expressão que contém muita verdade. Quando os grupos religiosos afirmam diante do Estado que é melhor levar as Bíblias, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada para as escolas, do que ter que levá-las ao presídio. E que muitas vezes há inversão de valores em relação ao Estado, buscando calar-nos. No que diz a toda a verdade das Escrituras Sagradas a todos nós. Pois a própria palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos liberta do engano do pecado, nos liberta do engano do Estado, nos liberta de todo e qualquer engano, porque é a verdade pura em Cristo Jesus que podemos usufruir e viver. E embora a perseguição esteja em muitos lugares no Estado, esteja nas ruas, nos ambientes públicos, nos departamentos públicos, nós podemos nos encorajar com essa carta aos Hebreus, ou seja, nós podemos nos exortar uns aos outros a nos manter firmes na fé, sabendo que Deus, o Deus que nos colocou nesses determinados lugares, Ele mesmo há de colocar a palavra apropriada em nossos lábios e o que nós devemos falar. E a consequência disso, Deus conhece, Deus sabe. Se for para ser preso, eu penso, glória a Deus. Se for para ser morto, abreviarão o tempo do meu encontro com meu Senhor e Salvador, glória a Deus. Ou seja, como diz as Escrituras Sagradas, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. E nós não devemos ficar temerosos, espantados com tudo o que pode acontecer no mundo, porque a própria palavra de Deus já nos alerta quanto ao fim dos tempos, em que coisas absurdas vão acontecer e já tem acontecido, né, meus irmãos? E que nós não devemos ficar espantados com referência a essas coisas, porque as Escrituras Sagradas já nos alertam que, como diz o texto, é mister que estas coisas devam acontecer, ou com certeza essas coisas vão acontecer, e elas estão como um prenúncio, como as dores de parto, para o momento em que Cristo vai vir e buscar resgatar a sua igreja.
aonde serão restauradas todas as coisas, como antes da queda do homem ali no Éden. Há perseguição. E muitas vezes, de forma sutil, de forma velada, há perseguição. No nosso país, em comparação com outros, às vezes nós sentimos uma perseguição severa, mas quando nós olhamos ali para o que é chamado de janela 1040, no Oriente Médio principalmente, aí nós percebemos que toda a perseguição aqui no Brasil ainda é branda. Porque existem determinados lugares no mundo que você não pode dizer em público que é cristão, porque você é levado à pena de morte. A tortura física, a tortura emocional, mas tudo isso nós devemos pensar que nesse mundo é passageiro e devemos nos exortar uns aos outros sabendo que Deus está no comando de todas as coisas, até que aparentemente, ao nosso ver, possa estar tudo de cabeças para baixo, como costumamos dizer. Deus está no controle de tudo e Ele nunca perde o controle da situação. Por isso, a mensagem de hoje ela se torna urgente aos nossos corações e necessária para que nós possamos uns aos outros nos exortar e colocando em nossas mentes e em nossos corações esta esperança de que Deus está no controle de tudo e que em breve Ele vai restaurar todas as coisas. E diante do risco real de um coração endurecido pelo pecado, o autor de Hebreus, ele apresenta aqui o antídoto, o remédio para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido diante de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e percebemos. A exortação mútua, aonde quando o nosso coração estiver no caminho do endurecimento, nós possamos uns aos outros nos alertar e exortar a respeito da vontade de Deus. Mas vamos pensar a respeito dessa palavra exortação, o que ela significa e como nós podemos praticar essa exortação que a palavra do Senhor nos chama a praticar. Então, em primeiro lugar, exortar é amar com coragem. Exortar é amar com coragem. Porque às vezes, na covardia, nós dizemos ou podemos dizer que amamos, mas como a própria palavra do Senhor diz que Deus ama os seus filhos e quando Ele ama, uma das formas de demonstrar esse amor é corrigindo, é exortando. A palavra exortar, ela vem do grego parakaleo. Meu grego está enferrujado. Mas significa chamar para perto, encorajar, aconselhar com firmeza e amor. Isso é exortação. Aí percebe quando a palavra de Deus diz que Deus corrige aos seus filhos porque os ama, é porque essa palavra vem com encorajamento, vem com conselhos, vem também com firmeza e vem com amor, para que possamos a cada dia nos parecer mais com a perfeição que é Jesus Cristo. Essa exortação não é simplesmente para acusar, para lançar na cara da pessoa alguma atitude errada que ela fez, ou algum pecado que ela cometeu. Exortação não é isso, isso é acusação. E nós sabemos quem é o acusador. O inimigo das nossas almas, ele está posto como o advogado de acusação. Mas o nosso advogado fiel, que é Cristo Jesus, Ele já nos declarou mais do que vencedores nessa audiência.
E quando Satanás ele acusa dessa forma as pessoas, ele faz com um propósito, que é envergonhar a pessoa acusada e dividir o corpo de Cristo. Mas antes, na exortação, nós vemos um ato de amor que busca o bem um do outro. E é isso que nós devemos praticar como cristãos. Devemos ser corajosos o suficiente e com verdade e amor falar ao irmão ou à irmã acerca dos erros deles e também saber ouvir quando nós somos os errados, para que isso surta o efeito da edificação mútua, entendendo mais uma vez que não é acusação, é exortação em amor. A ausência de exortação, ela vai gerar comunidades superficiais, aonde o pecado, ele sempre vai se alastrar silenciosamente. Às vezes eu fico preocupado com aquela situação da boa vizinhança ou das respostas pura e simplesmente por educação, que é muito comum, né? Nós vermos, às vezes surge automaticamente de dizer: bom dia, tudo bem, vizinho? Aí o vizinho responde: tudo bem. E cada um passa e segue a sua vida. Ou aqui mesmo na igreja, de passarmos uns pelos outros no dia a dia e falar: tudo bem, irmão, tudo bem. E quando, na verdade, esse tudo bem, ele pode estar simplesmente camuflando ou escondendo uma angústia no coração e a falta de coragem de expor a sua situação para o irmão, porque você não sabe o que vai ser feito dessa informação. Mas que nós possamos ter a consciência de que somos um só corpo, e quando uma parte desse corpo está a padecer, todo o corpo padece. E se fizermos mal a uma parte desse corpo, todo o corpo está sendo afetado. É claro que também nós não devemos esquecer, conforme uma certa vez nas quartas-feiras nós mencionamos aqui durante a noite, que o joio está no meio do trigo. E glória a Deus, porque os irmãos disseram: mas pastor, aqui tem pouquinho joio, né? E glória a Deus por isso. Mas devemos saber que quando Cristo nos chama, inclusive a oração, nós devemos orar uns pelos outros e orar até pelos nossos inimigos. Ou seja, quando nós fizermos o bem, deve ser para todos, porque isso revela o nosso caráter transformado de filhos de Deus, filhos do Altíssimo. E a atitude que nós tomamos não é nossa atitude humana, mas uma atitude conforme Cristo Jesus. Aquilo que Jesus faria, nós devemos fazer. Cristo, ali na cruz do Calvário, quando ele fez esse momento da ceia com seus apóstolos, antes de ele ser crucificado, ele foi demonstrando ali o que eles deveriam fazer e testificar. E um dos maiores testemunhos que Cristo deu a todos nós foi quando ele veio a este mundo, e ali na cruz do Calvário ele morreu por seus inimigos, que éramos nós. Porque a Bíblia diz: porque todos pecaram e afastados estão de Deus, da glória de Deus. E nós éramos tidos por inimigos de Deus, porque nós fizemos o errado com os nossos pecados, nos afastando da presença do Todo-Poderoso. Efésios capítulo 4, verso 15, ele nos ensina que a seguinte informação: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Falamos que nós somos um corpo, Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos membros desse corpo.
Porém, se essa mão aqui, por si só, falar assim, eu vou levantar ou vou abaixar, ela não faz, a não ser por um comando que vem da cabeça, do cérebro, que é Cristo. Compreende espiritualmente que nós não somos de nós mesmos, mas na medida que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, não nos pertencemos a nós mais, mas somos dele. E devemos cumprir a vontade dele e não a nossa. Quantas vezes você já viu alguém indo pelo caminho da perdição? Quantas vezes já vimos alguém fazer algo extremamente errado aos olhos de Deus? E se o vimos, Deus nos coloca nessa situação para que possamos exortar uns aos outros. Mas na maioria das vezes, o que nós pensamos é, isso não é da minha conta. Mas quando falamos, isso não é da minha conta, é sim, porque nós somos parte do mesmo corpo. E cabe a nós exortarmos uns aos outros, cientes de que cada um de nós temos uma caminhada com Cristo, temos um contexto familiar. Existem alguns que se converteram ontem, existem outros que se converteram já tem 30 anos, mas também isso também não é muita coisa, porque quem se converteu há 40 anos pode agir como aquele que se converteu ontem. Então, à medida de cada um, Deus que conhece os nossos corações, nossas mentes, quando Ele traz qualquer situação para nós, devemos pedir discernimento ao Senhor para saber como reagir a cada situação. E não fazermos a nossa vontade, mas a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quando você vir alguma situação fora do comum acontecer, não diga mais que não é da sua conta. Mas, em primeiro lugar, rogue ao Senhor que te viu e permitiu com que você visse aquela situação para que te dê sabedoria e discernimento de como agir, o que falar, como falar diante de toda e qualquer circunstância. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz o seguinte: se algum de vocês se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dele e cobrirá uma multidão de pecados. Percebe que Deus, ele age poderosamente nas nossas vidas e a maioria das vezes essa ação é por intermédio de outra pessoa. É Deus agindo para nos abençoar por intermédio de outra pessoa. Se exortar é amar com coragem, então é uma responsabilidade que não pode ser ignorada por nenhum de nós. Exortar é amar com responsabilidade, de querer o bem uns dos outros, de cuidarmos uns dos outros. Em segundo lugar, exortar é também viver em comunhão diária. Esse momento de ceia, ele demonstra isso, comunhão com Cristo. O pão simbolizando o corpo de Jesus que nos foi dado. O suco de uva representando o vinho, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado. E que ele mesmo disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. No sentido de que é necessário ter comunhão com Jesus. E se nós temos comunhão com Jesus, é indiscutível que devemos ter comunhão com o seu corpo também. O texto ele diz: todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O texto que nós lemos em Hebreus 3:13.
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Deve existir essa comunhão com exortação, com amor. Ela não é ocasional, é todos os dias. E assim nós vamos aprendendo. Não é assim que os pais fazem com os filhos, quando ele tenta colocar a mão lá na tomada? Não é uma vez que ele vai entender que ele não deve colocar o dedo lá na tomada. Às vezes isso vai demorar algum tempo. E de vez em quando, ele aprende da forma mais severa, colocando o dedo na tomada. E aí ele leva o choque, chora. E aí vem a explicação. Papai, mamãe disse, não coloca o dedo aí. Você agora está sofrendo as consequências. Isso é exortação com amor. Não é? Tá vendo? Te falei. Todos os dias devemos cuidar uns dos outros. E é aí que nasce uma comunhão verdadeira. Sabe aquelas situações em que a pessoa está caminhando rumo ao buraco e você toca no ombro dela e diz: meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou vendo que você está caminhando rumo ao buraco. O buraco aqui é uma simbologia. Estou vendo que você está caminhando rumo ao buraco. Esse caminho aí eu já tomei. E ele não foi bom. Muda de atitude, porque senão você vai sofrer as consequências. E eu costumo lembrar lá de casa. Muitas vezes, Deus me leva a refletir na seguinte situação. É melhor aprender com os erros dos outros do que com seus próprios erros. Eu sou o quinto de 6, né? Então somos 6, e quando eu via os meus irmãos mais velhos fazendo alguma coisa que eles apanhavam, eu pensava assim: eu não posso fazer aquilo ali não, senão eu vou apanhar. E de certa forma eu aprendia a não fazer porque eu não queria apanhar. Aprender com os erros dos outros. Isso é exortação. Quando a palavra do Senhor ela fala através de Provérbios que é bom a gente manter o conselho dos anciãos, ou seja, das pessoas que têm mais experiência, porque eles podem falar com propriedade e dizer para nós que não temos tanta experiência, dizer o seguinte: olha, se você continuar neste caminho, você vai tropeçar, vai se machucar, você não vai se dar muito bem. E aí nós, com a exortação, podemos aprender com o erro dos outros e sermos mais assertivos em nossos relacionamentos, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Atos capítulo 2, verso 42, mostra que os primeiros cristãos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebam que essas 3 coisas são fundamentais para que haja uma interação do corpo na comunhão, ou seja, o texto lá em Atos ele vai dizer que eles não tinham para si mesmos as suas próprias coisas, porque eles compartilhavam o que era deles com todos. Isso é comunhão. No partir do pão, porque também o que eles tinham de alimentos, eles compartilhavam uns com os outros, de modo que não havia quem passasse fome no meio do corpo. E nas orações, de poder orar uns pelos outros, como diz as Escrituras Sagradas, para sermos sarados. Depois eu vou compartilhar um vídeo lá no grupo da igreja que ele vai falar em resumo isso. A questão do poder da oração e como é importante nós orarmos uns pelos outros. Acredito que eu já mencionei isso alguma vez aqui na igreja. Já perceberam que Jesus Cristo, ele orou uma vez por ele mesmo? Que foi lá no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice.
Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa foi a única vez nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo orou por ele mesmo. E o que Deus respondeu para ele? Negativo. Cumpre. Já percebeu que Paulo, quando ele ficou cego, indo buscar os cristãos para prendê-los, lançá-los no cárcere, o Espírito Santo, Jesus Cristo falou para ele, olha, vai na casa de Judas, na rua direita, e lá tem um homem esperando por você. Ele vai orar por você e você será curado. Está compreendendo o mistério de Deus? Deus não disse para Paulo, ora e você vai ser curado. Ele disse, vai lá. Vai ter um homem esperando por você. Ele vai impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Orar uns pelos outros para que possamos ser curados. A importância de estarmos unidos em comunhão, partindo um pão e em oração uns pelos outros. Quando nós nos afastamos dessa comunhão, nos tornamos alvos fáceis para o engano. Porque à medida que nós temos comunhão, se alguém lá fora, se algum dos irmãos ouvirem e chegarem para você e falar assim, Gabriel, aquela igreja que você vai, ela é isso, isso, isso. E o Gabriel, por ter comunhão, não é dessa forma, vamos lá, eu vou te esclarecer a situação. Ou chegar a Jonathan, aquele irmão fulano de tal é assim, assim, assim. Negativo, eu conheço ele. Se você quiser, eu marco aí um encontro, a gente faz um lanche, nós conversamos nós três e você vai ver que não é nada disso. Isso é ter comunhão, é conhecer verdadeiramente uns aos outros. E agora, se for verdade, o fulano de tal é assim, assim. Eu sei, ele está passando por dificuldades, eu já conversei com ele, estou exortando para que ele mude. Para que ele reconheça a vontade de Deus em sua vida, exortando uns aos outros. Porque Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10, ele vai nos trazer a memória que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E aí, é essa comunhão que nós devemos ter uns para com os outros. Porém, hoje o mundo ele clama por um individualismo. Todo mundo tem que ser individual, tem que ser único, tem que fazer as coisas por sua conta, não pode pedir ajuda para ninguém, porque pedir ajuda para os outros demonstra fraqueza, e aí vai isolando as pessoas cada vez mais. Nós precisamos resgatar a prática. Até na faculdade nós tínhamos muito em comum o companheiro de julgo, porque quando você está ali na faculdade teológica é uma luta a mais, porque você está estudando para cumprir um chamado, uma ordenação de Deus. E aí nós elegemos um companheiro de julgo para que a gente possa falar das nossas dificuldades, das nossas mazelas e orar uns pelos outros, nos fortalecendo no Senhor. Lembrar que o corpo de Cristo nunca pode ser comparado a uma ilha de indivíduos. Cada indivíduo é uma ilha, isolado uns dos outros, para formar um arquipélago. Não, é um corpo. E que dependemos uns dos outros e precisamos uns dos outros. E por fim, termos o cuidado com o perigo do endurecimento pelo pecado. Quando Paulo ele exorta a igreja dizendo, cuidado com aquele pecado de estimação, porque ele costuma cauterizar a mente, ou seja, amortecer, fazer dormente, em que a pessoa peca e ela não tem mais sensibilidade de sentir que está pecando, que está errando contra Deus.
O texto de Hebreus 3:13, ele nos adverte: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é sorrateiro. E o seu efeito mais devastador é justamente o endurecimento do coração, nos tornando insensíveis à voz de Deus, insensíveis à vontade de Deus para com a nossa vida. Quando fala desse endurecimento do coração, é impossível não lembrar o que aconteceu com Faraó, em que ele nega a vontade de Deus de deixar o povo ir. E o que Deus fala: vou endurecer o coração do Faraó para que ele veja o meu poder. Que nenhum de nós possamos desafiar o poder de Deus em nossas vidas. Que estejamos atentos aos primeiros sinais de endurecimento do nosso coração, de frieza espiritual, de insensibilidade ao próximo, de resistência à correção. E que possamos pedir para que Deus troque o coração de pedra por um de carne, para que sejamos ensináveis. Corações endurecidos se afastam da fé e se rebelam contra Deus e acabam em tragédia. Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Feliz é o homem que é constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá no mal. Que tenhamos corações ensináveis. Mais uma vez, o pecado, ele é astuto. Ele se disfarça de liberdade, de direito pessoal, de prazer inofensivo. Nós precisamos de pessoas que nos lembrem, nos exortem da verdade em amor, antes que seja tarde. Aquela situação, né, que tem até uma canção, não tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E nós precisamos de pessoas, quando falamos assim em relação ao nosso pecado, tem nada a ver. Nós precisamos de pessoas que cheguem em nós e falem assim: tem a ver sim, meu irmão. Aqui estão as Escrituras Sagradas, ela diz isso, isso, isso. E Deus quer que nós façamos isso, isso e isso. Exortar uns aos outros deve ser mais do que uma prática, é um ato de amor, é um estilo de vida em comunhão e uma barreira contra o pecado. Somos aqueles que foram chamados para estar na brecha. A brecha é isso, é estarmos atentos, ligados espiritualmente, para podermos ter a consciência e a maturidade espiritual necessária para exortarmos uns aos outros e não nos ferirmos. Sabemos que essa exortação vem da parte do Senhor. No primeiro tópico nós vimos que exortar é amar com coragem. Dizer a verdade que salva vidas em amor. No segundo, nós compreendemos que a exortação nasce de uma comunhão diária. Então é necessário ter comunhão com os irmãos, conhecê-los, chamar para tomar um café. Isso é um ato de amor grandioso hoje, com o preço do café. É você dizer para essa pessoa que você ama incondicionalmente ela. Chamar para almoçar. A agenda está aberta? Olha, brincadeira. Um passeio, um lanche. Isso estreita os laços. Estar presente no domingo, no encontro de casais, no encontro dos jovens, em outras oportunidades mais, para poder estreitar os laços. Nós temos, era um aviso lá para o fim, mas o pessoal deve brigar comigo porque eu antecipei, mas tem aí o encontro da família no mês que vem. Vamos ficar o dia inteiro, vai ter do café da manhã até o lanche da tarde, para a igreja toda estar ali em comunhão e ter a oportunidade de chegar naquele irmão que nós não temos tanta afinidade
Esses momentos são para isso, não para fechar ali no grupo que nós já conhecemos há mais tempo, mas para chegar naqueles outros irmãos que nós não temos tanto contato, para poder conhecê-los, para eles poderem nos conhecer e assim gerarmos comunhão. No terceiro, nós alertamos para o perigo do endurecimento do coração. Uma realidade que só pode ser combatida com vigilância e ajuda mútua. Porque muitas vezes algo pode estar acontecendo comigo que eu não perceba. Eu não tenho um espelho diante de mim. Às vezes eu posso estar com a mancha aqui no rosto. Já aconteceu isso comigo nessa semana lá na escola. O pincel que a gente usa, às vezes a mão fica toda melada, né? Aí faz assim. Aí teve um aluno, geralmente eles ficam um pouco acanhados, mas teve um aluno que falou: professor, tá tudo melado de tinta aí a sua testa. Por quê? Eu não vejo. Isso é uma ilustração de uma exortação. Eu não estou vendo o que está acontecendo comigo, mas tem outra pessoa que está vendo. E em amor ela diz: ó, apaga aí essa tinta, porque as pessoas vão caçoar de você por causa dela. Nós devemos nos fortalecer uns aos outros nos nossos relacionamentos com fé em Cristo Jesus e sempre procurar alguém que saiba mais do que nós para aprendermos. E também estarmos perto das pessoas que saibam menos do que nós para exortá-los. Veja que nós dependemos de todos. Nós precisamos de todos. E que, por muitas vezes, da parte que nós menos esperamos, vem uma exortação grandiosa. Quem nunca percebeu ou já viu, e eu já vi várias vezes acontecer, né? Família grande, também muitas igrejas, passando por muitas igrejas, às vezes Deus usa uma criança para nos exortar uma outra pessoa a respeito de alguma coisa. Deus nos usa, é tão somente nós termos nosso coração voltado a Ele, e Ele vai fazer a vontade dEle em nós e através de nós em todo o tempo. Então ore por coragem e sabedoria para exortar em amor. Peça isso a Deus. Deus me dá coragem, sabedoria, discernimento. Não foi isso que Salomão pediu quando Deus falou assim: o que você quer, Salomão? Peça qualquer coisa que eu vou te dar. E Salomão fala assim: Deus, me dá sabedoria para que eu possa reger o teu povo, é teu povo. Então, nas nossas relações, possamos pedir sabedoria, discernimento vindo de Deus para que possamos lidar com todas e quaisquer situações que possam vir para nós. Devemos pensar nisso. Se estamos nos tornando insensíveis em relação à dor do outro ou às situações que nós devemos exortá-los de ver e falar assim: não é comigo, deixa para lá. Não podemos nos tornar insensíveis. Para finalizar, convido a equipe de louvor a se colocar a postos. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, ela resume tudo isso que nós vimos hoje, que diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor, às boas obras. Não deixemos de nos reunir como alguns estão fazendo, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajemo-nos uns aos outros. Hoje é o tempo apropriado. Não endureça o seu coração. Clame a Deus por direcionamento e cumpra a vontade dele, pois é boa, perfeita e agradável. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Santo e glorioso Deus, eterno Pai celestial, graças nós te damos, Senhor amado, porque nesta noite o Senhor falou conosco de uma forma maravilhosa, aonde, ó Deus, nós devemos olhar uns para os outros em amor, buscando a edificação do corpo de Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai.
e dá-nos um coração ensinável. Que o nosso coração esteja nas tuas mãos e o Senhor molde, ó Deus, molde a cada um de nós conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que diante de toda e qualquer situação nós possamos nos portar como verdadeiros cristãos. Quando formos exortados, ensinados, que possamos escutar a tua voz, nos arrepender dos nossos pecados e nos corrigir para nos aperfeiçoarmos em toda boa obra. Quando formos exortar outra pessoa, que seja em amor, que possamos nos colocar no lugar dessas pessoas e pensar exatamente isso. Eu gostaria que me corrigissem desta forma, para que eu não venha cair, tropeçar, me machucar, sofrer, para que eu não venha a ser condenado ao fogo do inferno. Gostaria sim que alguém me chamasse, me exortasse, me ensinasse, que sejamos assim, ó Deus, na tua presença. Ensina-nos, ajuda-nos, guia-nos. Espírito Santo de Deus, repreende toda e qualquer ação de Satanás na tentativa de causar divisão entre o teu corpo. Repreende toda e qualquer armadilha, Deus, diante do teu povo, diante de nós, e nos ensina sempre a tua vontade, Pai amado. Obrigado, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, em o nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Preciso de ti.